Então, boa tarde, tudo bom, gente? Deixa eu só. Aqui, pronto. É... Prazer, me chamo Tatiana, né? Estou muito contente, né, de estar aqui com vocês, né? Contente pelo convite, né, do Instituto e por vocês também terem aceito o convite de estarem aqui comigo, né? Então, tô contente, gratidão por isso, né? E hoje, né, eu pensei, né, de contar um pouco, né, o tema, né, de falar um tanto da Laura, né, da Laura que na minha história, né, no meu processo dentro da Gestalt terapia, conheci pouco dela. Então, fui buscá-la, né? E aí queria compartilhar um tanto, né, do que eu tenho estudado, né, sobre essa autora, sobre, né, uma das fundadoras, né, da Gestalt terapia. Então, venho querer compartilhar, né? A intenção nesse momento é isso, é que eu dividir um tanto das coisas que eu tenho estudado sobre ela, né? E que a gente possa trocar, que assim a gente possa falar sobre, se vocês tiverem dúvida, curiosidade, né? Se vocês, poxa, né? Pensando, eu fico curiosa, porque eu vou falar um pouco do que é que me levou para Laura, mas fico curiosa querendo saber, né? O que é que também trouxe vocês aqui, o que é que faz, poxa, também quero saber um pouquinho mais dessa mulher, né? Então, fiquem muito à vontade, né? Eu acho que esse espaço vai ser, esse momento vai ser muito para isso, tá? Estou um pouquinho ansiosa, preciso já reconhecer isso, né? E isso me lembra um pouco, até tem uma história da Laura, né, que disse que teve uma aluna, né, uma das participantes do workshop dela, que também ficava muito, muito, muito ansiosa, chegou para a Laura, assim, e falou assim: Nossa, Laura, como é que você, né? Como é que você faz assim? Como é que é isso que você não fica nervosa, né? Então, porque eu sempre fico muito nervosa para falar em público. E aí Laura falou assim: Nossa, você acha que eu não fico nervosa? Você acha que eu não fico ansiosa? Né? Eu fico, claro, né? Então, mas olha, reconheço e aí a gente depois vê o que é que acontece, né? Então, estou aqui reconhecendo para a gente descobrir o que vai acontecer. Né? Ela tinha uma fala que ela dizia que esse estado, né, de um certo embaraço, né, que a gente fica, é um estado de fronteira por excelência. Né? Então, que a gente está com um pezinho no que a gente conhece e um pezinho no que é desconhecido. Né? E que se a gente consegue sustentar isso, a gente consegue também ampliar a nossa fronteira, né? E adquirir novos conhecimentos, né? Então, estou aqui para isso, né? E aí, vamos lá. E aí, eu pensei o seguinte: eu pensei que na hora de contar a história de Laura para vocês, eu pensei, poxa, talvez seja legal começar contando um pouco da minha história, né? Já que eu vou ser a contadora, né? E então eu sou nascida em Recife, né? E sou filha caçula de pai e mãe e tenho dois irmãos mais velhos, né? E meus pais, eles sempre trabalharam muito, os dois são engenheiros, então sempre, né, passavam o dia todo fora. E eu ficava com os meus irmãos, eu era a única menina, né? E aí eu brincava muito sozinha, né? Eu entrava no meu quarto
e eu adorava, né? Ficava criando os meus mundos, né? Ficava brincando, falando com as paredes, né? Então eu me perdi ali naquele mundo, né? E fui crescendo assim. Então cresci com uma forte imaginação, muitas inseguranças e, e uma certa inquietação, muito inquieta, né? Mas uma inquieta, não é aquela inquieta que não consegue parar, mas uma inquieta que está sempre buscando alguma coisa, né? Então eu estava sempre ali buscando alguma coisa. E na adolescência veio a escolha, né? No final da adolescência, a escolha da profissão, né? Que curso então farei? E, e o primeiro curso que eu resolvi fazer foi um curso de biologia. Foi a minha primeira graduação. Eu fui fazer biologia, passei um ano fazendo biologia, aí cheguei para a manhã e falei assim: e manhã, não é bem isso, não, né? Não estou gostando e tal, não é bem isso. Aí ela falou: é não. Aí eu falei: é não. Aí ela falou: então o que que é? Aí eu fiz assim: eu acho que é arquitetura. Vou fazer arquitetura. Aí fui fazer arquitetura, painho gostou demais, acho que ele sempre quis ter uma filha arquiteta. E aí eu fui fazer arquitetura, passei 2 anos fazendo arquitetura, na metade do curso eu falei assim: ai, mãe, eu acho que não é isso não. Aí ela falou: é não. Aí eu falei: é não, acho que é outro negócio, né? Assim, tá muito sofrido isso aqui. Aí ela falou: então o que que é? Aí eu falei assim: nossa, eu adoro história, eu vou fazer história. Eu acho que é história. Aí fui fazer história. Aí, nossa, essa daí eu não fiquei nem um semestre. Eu já deixei a história e falei assim: mãe, não é isso não. A mãe falou: meu Deus, o que que é, minha filha? Eu falei: olha, eu já fazia terapia na época. Aí eu falei assim: eu vou fazer psicologia. Só que dessa vez eu falei assim: olha, eu não vou contar para ninguém, porque, né, vou deixar um tempinho para ver se é isso mesmo. Aí passou uns 2 anos da faculdade, eu resolvi dizer para o meu pai, né? Meus pais são separados, então mãe sabia, pai ainda não. Aí eu cheguei para o pai e falei assim: nossa, pai, então, agora estou fazendo psicologia. Eu acho que essa eu me formo. Aí ele falou: é mesmo? Aí eu falei: acho que essa eu me formo. Aí ele falou assim: olha, minha filha, dessas todinhas aí que você escolheu, essa aí é a pior. É a pior, viu? Porque assim, olha, eu vou lhe dizer, não é nada não é por mal não, mas eu vou lhe dizer o seguinte: você está tentando entender um negócio muito difícil, que é a alma humana. Então, assim, muito difícil esse negócio. Mas é isso que você quer, vá lá, né? Então, essa eu me formei, né? Graduei. E nela foi onde eu encontrei a Gestalt, né? Tive a chance de já fazer meu estágio de graduação em Gestalt terapia com um supervisor excelente, né? Que me introduziu por esse caminho, que foi muito importante, né? O contato com ele. E daí comecei a mergulhar, né, no mundo da Gestalt, fiz a minha formação aqui no Instituto, né? Tenho um carinho enorme, né, por essa casa. E continuei os meus estudos, continuei me aprofundando, até que veio a pandemia, né? E pandemia, crise, né? Mais crise na vida, mais buscas. E tentando me entender um pouco na minha identidade também como mulher, né? Nessa condição, nesse mundo. Eu comecei a ler um livro, chama Nós Mulheres, né? De Rosa Monteiro. E é um livro muito legal, porque a autora ela faz um compilado, né, de mulheres que foram deixadas fora da história,
né, que sempre tiveram próximas de pensadores, autores, homens que entraram para a história, mas elas que tiveram um papel também tão relevante quanto foram deixadas, né, do lado de fora. E foi um livro muito tocante para mim, achei muito legal. E ela tem uma fala, que eu vou trazer essa citação aqui, porque eu acho que foi a partir dela que me levou à busca de Laura, né? E ela diz assim: esse trabalho de recuperação quase arqueológico das esquecidas é, sem dúvida, importantíssimo, porque precisamos de modelos reais. Precisamos saber que a vida não era nem é como contaram para nós. Há uma história que não está na história e que só pode ser resgatada aguçando os ouvidos e escutando o sussurro das mulheres. Né? Então, a partir desse contato, eu falei, nossa, fiquei com vontade, cadê Laura, né? Porque até então, Laura era a esposa do Fritz, ela era participante do grupo dos sete, mas eu nunca tinha lido Laura, né? Eu nunca tinha buscado por ela. Então, foi uma busca muito intencional, né? E a princípio, eu encontrei apenas o livro dela mais conhecido, né? O Living at the Boundary, né? Que tem um compilado de palestras, workshop, alguns textos dela. E depois eu entrei em contato com um outro livro que foi editado por uma amiga dela, que chama Timeless Experience, né? Que traz os cadernos não publicados da Laura, né? Onde tem contos, poemas, né? Entrevistas e assim tem Laura contando a história de Laura. E eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa importante, né? Ouvir a história dela por ela. E comecei a estudar isso e a me aprofundar. Então, vou trazer falas da Laura, tá? A tradução é uma tradução livre, gente. Então, né, deixo bem claro isso, assim, que foi algo que fiz, né, desse apaixonamento, porque me encantei com essa autora, com essa gestalt terapeuta. Para mim foi muito relevante, tem sido até no meu trabalho de rever certas coisas. Então, pensei, acho que vai ser muito legal, vai ser importante falar dela, quero dividir isso, né? E poder partilhar algo que eu acho que é relevante para a nossa abordagem, né, também. Então, Laura, né, chegamos nela, nessa mulher. Laura nasceu, né, em 1905, né, na cidade de Pforzheim, né, uma cidade no sul da Alemanha. Ela é a filha mais velha, né, primogênita, né, do casal Rudolf e Toni Posner. Ela nasce, né, os pais, inicialmente Laurie Posner, né, depois muda o nome para Laura, e, e ela nasce ali na cidade do sul da Alemanha, né? O pai dela era um homem de origem muito simples, mas que cresceu na vida, né? Então ele não teve uma formação acadêmica, né, muito robusta, mas se tornou um comerciante, trabalhava com joias e, né, um grande entendedor de assuntos econômicos e políticos, e Laura adorava o pai, né? Então eles foram muito próximos até a adolescência de Laura, ela tinha uma grande adoração por esse pai, né? Já a mãe, né? Laura fala, tem um sentimento de ambivalência, e ela fala que às vezes não tinha um certo respeito por essa mãe, até um certo desdém também,
né? Ela fala, a mãe de Laura vem de uma classe social privilegiada, ela falava, né, outras línguas, ela era fluente em inglês, fluente em alemão e francês, né? E ela era também uma exímia pianista. Foi com ela que Laura também aprendeu a tocar piano, né? Então, mas o que Laura ficava, né, era crítica em relação à mãe, é que a mãe não fazia nada com esses talentos, né? Então, assim, ela achava que a mãe não usufruía de tanto talento, não fazia nada e ficava sempre numa posição secundária dentro dos assuntos, até mesmo da casa, né? Então sempre se colocava num lugar de submissão em relação ao pai, né? Então Laura, ela tinha uma questão, né? Esse é um sentimento que vai seguir com ela ao longo da história dela até a morte da mãe, né? E aí ela escreve um conto, um dos contos de Laura, que ela vai escrever, baseado em uma das suas primeiras memórias, né? Um conto que ela chama Awakening, que é o despertar, né? Que fala um pouco dessa relação com a mãe dela. O conto fala, assim, fala de Laura, ela é uma criança de 2, 3 anos, e ela está no andar de cima da casa em que ela cresceu, da casa da infância dela. E ela descreve um carpete roxo, uns móveis de madeira de mogno pesado, né? E de repente ela fica encantada com os sons que estão vindo do mundo, né? Então estão vindo sons, as pessoas passando, conversando. De repente um passarinho pousa na janela e ela está ali, encantada com aquele pássaro que pousa na janela. Nesse quarto que ela está, a mãe está também sentada, costurando. E Laura ali, entretida com o que vem lá de fora, né, não escuta quando a mãe chama por ela. E a mãe chama por ela e não escuta, até que a mãe, já mais brava, diz para ela: Você é muito travessa. Rápido, pegue a minha agulha. A mãe tinha derrubado a agulha de costura, né? E aí Laura diz, né? Que magia nesse comando. Perversamente, ele estabelece uma nova união, um composto torto, assimétrico de dominação e dependência, o qual é irritante e revoltante, mas mesmo assim irresistível, pela pura força do terror alternativo do isolamento. Compelida e repelida ao mesmo tempo, dormente com medo, doente com nojo. Laura pega a agulha e leva para a mãe. Obrigada, boa garota. Você deve sempre fazer o que a mãe diz para você. E aí Laura, então, vê que aquele rosto carrancudo, né, começa a suavizar, reconhece a mãe, né, e dá um tapa na cara dela. E ela contando essa história do conto, né, ela faz uma reflexão, né, de que ela não seria forçada a nada, né? Então, acho que esse conto traz um tanto dessa ambivalência, dessa relação filha e mãe, né? Laura, ela fez o primário, né, na sua cidade, numa escola privada para garotas, né? E ela sempre foi excelente academicamente, né? Brilhante, ela se destacava tanto que no final do primário, né, a diretora da escola chamou os pais e disseram assim: olha, eu acho que ela é uma menina muito boa, muito brilhante, deve seguir para o ginásio. Na escola, na cidade, né, que Laura morava, uma cidade muito pequena, o ginásio, ele era exclusivamente quase masculino, né? Só tinham garotos, muito poucas garotas. Laura conta de umas 3 junto com ela. Na sala dela, ela era a única menina, né? E ela segue, então, para o ginásio.
né? E sempre muito brilhante. E aí é uma coisa interessante, né? Laura conta que o pai dela a educou para ser sempre segundo lugar. O pai dela colocava, olha, é melhor, né? Assim, não chamar tanta atenção, né? E seja sempre segundo, terceiro lugar. E ela diz, ela conta do esforço que ela fazia para ocupar esse lugar, né? A amiga da Laura, que é quem fez, né, publicou esse livro, né, do Timeless Experience, a Nancy, ela faz uma reflexão, né, de que será que esse pai, ao educar ela dessa forma, não estaria tentando proteger a filha, né, já que já se vivia, né, uma Alemanha pós Primeira Guerra, né, numa proteção, do quanto uma mulher né, judia proeminente, né, não seria perigoso, né, e ele estaria tentando protegê-la. Eu acho que uma outra reflexão que a gente pode também levantar é sobre a educação, né, oferecida de modo geral às mulheres, né, uma educação de docilização, né? De submissão, né? Eu acho que essa é uma outra reflexão. E é interessante, a Nancy fala que assim, talvez a Laura levou isso tão a sério e isso ficou tão nela que isso, né, seguiu a vida toda, inclusive, né, no casamento com Fritz, né? E aí segue, né? Laura, ela desde pequena também, aí eu acho que para além do brilhantismo acadêmico, ela tinha é, uma grande feição, um grande interesse pelas artes, né? Então ela começa a dançar já com 8, 9 anos, né? Quando uma professora vai à escola, né? Que ela estudava ainda escola de meninas e dar aula de dança. E aí né, a Laura se apaixona pela dança, assim como ela se apaixonou também pelo piano, né, um excelente pianista. E tem uma outra paixão de Laura que é pela literatura, né? Laura, quando pequena, com 8 anos, queria ser escritora, né? E ela conta de um outro evento com a mãe dela que ela escreveu uma história de amor, e que a mãe dela pegou essa história e achou muito inadequado uma criança escrever sobre aquilo e deu uma bronca na Laura, né? E ela conta que aquilo ficou muito forte para ela, aquela bronca, né? Ela ficou muito marcada, ficou tão marcada, diz ela, que assim ela deixa de escrever qualquer coisa de ficção no alemão, né? Laura, a partir dali, ela vai continuar escrevendo academicamente, ela vai, né, fazer sua tese de doutorado, mas ela só volta a escrever ficção em 1944, né? Em inglês na África do Sul, né? Após, né, também a saber, né, né, da morte, né, da perda da família dela. A gente vai chegar lá, né? Então isso também deixou Laura muito marcada, mas ela era apaixonada por literatura e entendia a literatura de uma forma muito viva, né? Então o quanto ao ler uma obra você muda, enquanto o leitor também você muda a obra, né? Então ela sempre quis ser escritora, né? E se entendia escritora também, mesmo não antes mesmo de publicar coisas, né? Então era uma forma como ela se via. E Laura vai crescendo e se torna uma adolescente. Quanto adolescente, né, a Laura começa a se interessar por homens. Ela diz isso. Eu nunca gostei de meninos, né? Gostava de homens. E o primeiro que ela se apaixona é
o líder do grupo de jovens, né, judeus, que ela fazia parte, né, era 12 anos mais velho que ela tinha 15, mas ela diz que era uma relação, olha, tudo muito adequado, mas o pai dela, então, fica muito enciumado, né? O pai da Laura era muito enciumado com ela e ele rompe o relacionamento dela com o rapaz, né? Quando isso acontece, a Laura ela tem um surto, né? Ela fala, nossa, eu com a mudança da escola, com poucos amigos, né, mais isolada, muita coisa acontecendo e o meu amigo, né, que era com quem eu me confidenciava, eles afastam de mim. Então ela surta e ela vai passar 7 meses num sanatório, né? Ela chega a ter, acho que até foi uma busca dela, ela até não foi algo involuntário, né? Eu acho que ela fala do desejo, inclusive, de assim, nossa, eu precisava de um tempo deles, né? Um tempo da família, né? Um distanciamento, né? Um respiro. Ela passa, então, 7 meses nesse hospital, conta que o que ajudou ela realmente foi o contato com outros pacientes, né? Ela tinha alguns sintomas físicos, ela tinha cãibra nos dedos, ela tinha um tique nos ombros, né? Mas que era tudo muito seletivo, porque ela conseguia tocar piano, mas não conseguia fazer nenhum dever de casa, né? Então ela tem consciência disso. E então, depois de 7 meses, volta para casa. E quando volta para casa, ela já não está mais tão focada nos estudos. Tudo que ela queria era ganhar o mundo, né? E pouco depois ela então vai para Frankfurt fazer faculdade, né? Estudar na Universidade de Frankfurt, né? E é interessante, né? O primeiro curso de Laura, né, era um curso, ela entrou, né, na intenção de trabalhar no Tribunal de Menores, ela entrou no curso de Direito, né? Mas ela tinha muito a intenção de conhecer um tanto os efeitos, né, da passagem pelo sistema com jovens, mas ela acha a parte da lei, a parte, né, do direito em si, ela acha muito maçante, muito chato, né, e só se interessou mais pela parte psicológica mesmo. Então é onde ela começa a focar, vai para a psicologia e a psicologia da Gestalt, né? Ela começa a estudar então dentro da psicologia da Gestalt, é onde ela vai fazer a tese dela também, né, junto com no laboratório com Max Wertheimer, né, acho que é assim que pronuncia, e Kurt Goldenstein, no Instituto de Neurologia do Kurt Goldenstein, numa palestra sobre lesão cerebral que ela conhece Fritz Perls, né, que estava lá também. E ela também, durante a universidade, ela tem contato com Buber e Paul Tillich, né? E ela fala muito o quanto esses professores, esses ensinamentos, né, da relação dialógica, do existencial, o quanto aquilo marcou ela. Ela diz assim, eu acho que eu não tinha ainda a compreensão de tudo que eles me falavam, mas eu sabia que aquilo era importante, né? Aquilo era forte, era marcante. Tanto que ela fala, os livros, os cadernos das aulas do Paul Tillich foram os únicos que ela guardou, né? Ao longo da vida, assim, as anotações daquelas aulas, né? E em função do Fritz, que já estava fazendo análise, né, e a formação em psicanálise, a Laura entra também nessa, porque ela diz assim, rapaz, era uma conversa estranha, com jargões que eu não entendia, então, para entender, eu vou fazer também, ela foi fazer análise, né, para poder entrar no grupo ali, né, quando ela conhece Fritz, ela diz assim, olha, aí tá ele, né?
Falou, ah, quem é esse? Esse é o cara, assim, que cara é esse, né? E ela ficou muito encantada, diz que ele tinha um jeito meio cínico, né? E também muito original. Ela ficou encantada por ele também, 12 anos mais velho que ela, né? E logo eles começam, né? Um pouco se conheceram no outono de 1926 em janeiro de 27 já estavam juntos, um relacionamento não exclusivo, né? A Laura traz que o Fritz carregava com ele, né, aquele sentimento do não pertencimento, então ele não ficava muito nem nos lugares, nem com as pessoas, né? Então transitava nesse sentido, né? E por ela tudo bem, né? Naquele momento ela, né, queria estar com ele, e ela fala que, assim, para além do fato de ter outras, ela sentia que eles desenvolveram uma intimidade. Ela diz que a partir do inverno de 27, eles foram íntimos, né? E acho muito bonito. E aí ela conta, tem um episódio que ela conta, ela conta assim que um dia ela estava andando na rua no inverno, né? E ela por acaso encontra Fritz andando e ela fica muito animada, né? Fritz e tal. E aí eles começam a andar juntos e conversarem. Por conta do inverno, né, com a neve derretida, né, cria-se a lama, e ela tentou limpar ali o sapato dela e bateu lama, acabou jogando lama no Fritz. E disse que ele ficou muito chateado, assim, e foi embora. E ela falou, não entendi nada, né? O que aconteceu? E aí, uns 2 dias depois, eles estão ali na cafeteria, no refeitório da faculdade, e aí ele deliberadamente joga mostarda nela. E ela fala, e ela ficou assim, né? Tipo assim, olha, e ele começa a rir, né? E ela diz assim, nossa, acho que isso marca a nossa relação, né? Então, se ele joga mostarda em mim, é uma declaração de amor, né? Se eu derrubo a lama nele, né? A gente já viu o que acontece, né? Eles seguem esse romance, em 1930 casam, né? Eles se casam, e em 1931 ela tem a primeira filha do casal, né? A Renate. E nesse tempo, ela então para a faculdade, né? Ela não termina o doutorado somente depois que Renate nasce. Um tempo ela retorna para terminar o doutorado dela em 1932, né? Ela, ela tem um resumo desse período, né? Que eu acho muito legal, nas palavras dela, do que estava acontecendo, né? E ela diz assim, né, os dados seguem aqui, né, os dados mais significativos da minha carreira, que refletem, não por acaso, a história humana da Gestalt terapia. Eu fiz todos os meus estudos e treinamentos na Alemanha. Depois que fui para a Universidade de Frankfurt, onde estudei Direito e Ciências Sociais com a intenção de trabalhar no Tribunal de Menores, eu compreendi que estava interessada no aspecto psicológico do trabalho e me interessei pela psicologia da Gestalt, a qual, na época, era mais impressionante, com A. Gelb, Kurt Goldenstein e Max Weitermeer. No seminário de Goldenstein sobre lesão cerebral, conheci meu futuro marido, Fritz Perls. Ele era assistente do instituto, mas, por sua vez, estava menos preocupado com a aplicação da psicologia da Gestalt e mais entusiasmado com a psicanálise. Então, enquanto eu deveria estar fazendo a minha tese de doutorado, na verdade, eu estava passando pelo meu treinamento de análise com o doutor Karl Lander e começando o meu treinamento teórico no Instituto Psicanalítico de Frankfurt. Durante esse período, eu estava profundamente impressionada pelos ensinamentos filosóficos de Martin Buber e Paul Tillich. Eu também era muito ativa na música, escrita e dança moderna.
entre todas essas influências parcialmente sobrepostas e parcialmente, pelo menos na época, incompatíveis, eu reagi como o cão multicondicionado de Pavlov, que adormece no meio do experimento. Fiquei tão desorientada e praticamente paralisada que, em vez de tirar meu diploma final, fugi para o casamento. Em Berlim, eu completei meu treinamento psicanalítico e comecei a minha própria clínica, sendo supervisionada no início por Otto Fenikel. Mas, após o nascimento do meu primeiro filho, retornei para a minha tese. Né? Então, aqui, acho que ela dá uma boa resumida, né, nesse caminho, nessa trajetória. O casamento com Fritz não foi bem aceito pela família, né? O pai continuava enciumado, disse que o irmão entrou na onda, foram investigar Fritz. E existia também a questão de que Fritz era, né, vinha de uma outra classe social do que a família Posner, né? Então, isso também era uma questão, né? Tem um conto de um estudante do Fritz, conta que uma vez o Fritz, né, parou numa padaria e pediu uma sopa, né? E ele disse que o Fritz começou a tomar a sopa, pegou o prato assim de sopa e começou a tomar, né? E ele falou assim, gente, por quê, né? E ele falou assim, nossa, eu fazia isso quando a família da Laura me chamava para jantar. Ficava rezando que fosse sopa, porque se fosse sopa eu ia pegar o prato, né? Porque ele ia para provocar, né? Então tem esse dado, mas mesmo contra a família contra, o casamento acontece. O pai de Laura ajuda inicialmente financeiramente o casal, né, que está começando ainda a se sustentar em Berlim. Então as coisas vão se encaixando até que, né? E aí acho importante agora a gente também olhar para o cenário em que a nossa protagonista vive, né? Que é na Alemanha da República de Weimar, né? E o né? Que momento é esse na história, né? Então, pós Primeira Guerra, né, a Guerra das Trincheiras, onde a Alemanha sai derrotada e muito sofrida com o Tratado de Versalhes, assim, humilhada, né, um sentimento de humilhação. O que antes era império virou uma república, mas uma república muito fragilizada, né? E com muitas divergências políticas, muita polarização. Então, você tinha por um lado, os conservadores de direita, e por outro, né, se começava, né, as tendências comunistas também. Né? Então, com essa polarização e com o país economicamente fragilizado também, as diferenças de classe eram muito grandes e muitas pessoas desabrigadas, enquanto, né, aquela pequena elite que se fazia, né, que se vivia bem. Então, um cenário muito difícil, né, nesse sentido. Nesse cenário, né, surge, então, a figura do Hitler, né, a figura que vai centralizar, porque eu acho que existia ali também muito medo, acho que o medo, especialmente do comunismo, né, o medo do que via a ser, né, e o Hitler vem com aquela promessa nacionalista de vamos resgatar o orgulho de ser alemão, né, vamos nos restabelecer, né, a Laura então diz, né, Hitler, né, tinha que ir para Berlim para se fortalecer, né, porque lá tem a tradição militar prussiana. E também havia os homens de negócios que estavam com medo do comunismo e, por isso, disposto a dar suporte a qualquer coisa anticomunista, né? Ele recebeu dinheiro, financiamento da América. Acho que sem isso, ele não teria conseguido. As coisas estavam indo muito mal, economicamente muito mal. E nós podíamos perceber isso no consultório, por exemplo, né? Nós tínhamos menos pacientes. E a gente já pensou em ir embora lá em 1931, 32.
né? Primeiro pensamos, né, em ir para a Rússia ou Espanha, porque tínhamos ainda tendências comunistas, uma orientação comunista, né? Nós deixamos Berlim, era início de abril de 33. Isso não foi muito depois de quando incendiaram o parlamento alemão. Foi logo depois que os primeiros excessos antissemitas começaram, né? O Hitler ele sobe ao poder em 1933 e os PEUs, então, né, que eram politicamente, né, de esquerda, fogem para a Holanda, né? Eles vão para Amsterdã e esse é um período muito complicado. Eles ficam pouco tempo lá, porque não tinham muitas condições também de se estabelecerem profissionalmente, de economicamente prosperarem, moravam num apartamento com outros refugiados, então outras famílias, né? Então foi um ano difícil. E aí, um colega deles, Ernest Jones, né, também do meio psicanalítico, ajuda eles a saírem da Holanda, até porque o antissemitismo, né, o nazismo, começa a se espalhar pela Europa, então eles ainda não estão seguros, né? E aí, em 1935, eles vão para a África do Sul, né? Lá eles têm o segundo filho, nasce o segundo filho já do casal. Na África do Sul, em Joanesburgo, já foi diferente, né? Eles conseguem, apesar das burocracias do Instituto de Psicanálise, eles conseguem, né, começar a dar treinamentos, né? A Laura começa o consultório particular dela, então ela contando a rotina dela, ela fala, olha, consultório de manhã até o final da tarde, né? O acompanhar as crianças. O Fritz, ele se alista no exército, então, da África do Sul, para dar suporte depois, né, quando vem a Segunda Guerra. Então, ele só passava os fins de semana na residência da família. E é quando eles começam a colaborar juntos, né, com o Ego, Fome e Agressão, né? E a Laura conta que a ideia veio quando ela estava no processo do desmame e alimentação dos próprios filhos, né? Então ela começa e ali a partir dali o Fritz também dá um volume, dá mais elaboração à ideia, né? E eles escrevem, né? O Ego, Fome e Agressão. Ela assume a autoria, né, de dois dos capítulos desse livro, né, o Complexo de Fantoche e a Insônia. Não, são os dois capítulos que ela diz que ela mesma escreveu, mas que ela colaborou, né, nas ideias, especialmente a ideia central do livro, né? E aí, esse é um período de muita experimentação para a Laura, porque ela começa, apesar de se entender analista, né, psicanalista, ela começa, por exemplo, a atender olhando para os pacientes, né? Ela começa a trabalhar já com o corpo, né? Então, ela começa a explorar esse fazer, né? Não começa a questionar algumas coisas, né? E assim eles vão seguindo até que, bom, chega a Segunda Guerra Mundial, né? E o Holocausto, né? E a Laura ela perde, né? Parte da família dela, né, nisso, né? O que acontece? Em 1936, a mãe da Laura vai visitá-la, né? E naquele momento, Laura já tem aquela coisa, convido, será que a minha mãe fica? Será que ela vai voltar, né? Voltar para a Europa? Já não é um ambiente seguro, né? Então, mas ao mesmo tempo ficar, quer dizer, o Fritz não se dá bem com a sogra, eu também com a minha mãe, é difícil. A própria mãe da Laura também não queria ficar, dizia que as condições, ela tinha, né, ainda uma boa condição financeira. O pai de Laura falece, veio a falecer em 33 ainda,
não é muito claro do que ele faleceu, mas parece que de ordem natural e então deixou a esposa numa situação financeira muito boa e ela dizia que não, ela acreditava que o privilégio de classe dela talvez fosse assegurá-la ela, né? Eu acho que não tinha o completo entendimento do perigo da situação. Né? Então ela dizia que só sairia do país dela, da casa dela, se de repente ela já não tivesse com uma condição financeira. Então, em 36, né, ela passa 9 meses com a família, mas depois volta para a Alemanha, né? E em 1941 ela é deportada para um campo de concentração e assassinada, né? A irmã da Laura também consegue fugir para a Holanda, mas depois ela é deportada e vai para o campo de Auschwitz, né? O campo de concentração de Auschwitz, onde também são todos assassinados. E o irmão caçula da Laura, esse sim consegue sair da Alemanha, vai primeiro para a Grã-Bretanha e depois foge para os Estados Unidos. E aí, em 1944, né, quando Laura volta a escrever, como eu tinha falado, né, e ela escreve um poema, né, para a família, né, diante dessas perdas. E aí eu trouxe aqui o poema, né, para gente. O poema chama A Escada de Jacó. Lamento. Não há degrau para se ajoelhar, não há orador para orar, nenhum Deus para escutar. A infância está morta e Deus também. Não há graça. Os cães delirantes da razão, soltos, estão caçando o adulto isolado. Não há conexão. Memórias familiares retrocedem, não compartilhadas para dentro da escuridão do passado alienígena. O amável, insustentável mito da infância, da união da infância, tornou-se pedra, hieróglifos indizíveis, inconcebivelmente altos, nas paredes isoladas da existência profanada. Não há código. Reconhecível é apenas a dor e o pesar, a herança inesgotável do pária, compactada em 10 linhas curtas em uma página de papel, fixada e transfigurada. Tem muitos estudos. Não há mais pesar. Para o companheiro perdido, há mais dor do que do isolamento temporário vivendo ternamente. Nas linhas do poema, dor e pesar substituem, inesquecivelmente, todas as memórias desaparecidas e esquecidas. Há mais do que consolação, há indulto e redenção. Na euforia culpada de converter o desenho para o sofrimento, do arrebata das inundações do Lete, na rede do lamento eternizado do passado perdido. Há também a confusão e dúvida. Por que culpa? Por que euforia? O que é bom no lamento? O que há de ruim na salvação? A pergunta é negação e divisão. Indivisível eu, forçado pela frustração à criação. Descobre para seu próprio sofrimento sua própria salvação. Inocente como animal ferido, que lambe e cura suas próprias feridas. Essas são as duas primeiras partes, né, desse poema que ela escreve, né, depois da perda da família.
né? É um sentimento que pessoas que conheceram Laura diz que ela carrega, né? Uma culpa, né? Acho que é a culpa do sobrevivente também, né? Do ter seguido, né? Mas achei interessante, porque Laura, mais para o final, né, da vida, ela vai voltar à cidade dela, né? Ela volta, né, à Europa, ela vai fazer os workshops, né? Tanto na Alemanha, Viena, né? E uma das pessoas que tiveram contato com ela, que tiveram contato também com o Fritz, fala, né, o quanto a Laura ela conseguiu, de alguma forma, costurar essa história, né, no final, assim, voltar às suas origens, uma coisa que o Fritz nunca conseguiu, né? Então, tem um, tem uma marca, né, sim, na história dela, sem dúvida. Bom, quando chega em 1947, 48, já não fica mais tão confortável estar na África do Sul, porque também começa o apartheid lá, né? Então a situação política também do lugar não está legal. E os Peus então resolvem migrar para os Estados Unidos, né? O Fritz vai na frente, depois a família segue, né? E se estabelecem em Nova York, né, onde eles continuam, né, a trabalhar agora numa ideia realmente de uma coisa diferente da psicanálise, né? Algo que no início começaram a chamar de terapia da concentração e que depois, né, vai chegar no desenho, né, na coisa da Gestalt terapia. E lá eles vão conhecer o Paul Goodman. Paul Goodman eles conheciam pelos seus textos, né? Eles já tinham lido o Paul acompanhado pela revista Politics, né? Que eles é uma revista, um periódico esquerdista, então eles já tinham conhecimento e eles vão encontrar o Paul Goodman, né, em Nova York, que vai compor, então, e que vai também trazer a forma, trazer, né, a escrita ali do Gestalt Terapia, né, o livro, né. A Laura fala de uma relação muito íntima, né, com o Paul. O Paul, ele foi paciente da Laura, né? Ela atendeu ele e ela fala o quanto ele foi importante, né? Para eles se estabelecerem em Nova York, para que as pessoas levou muito tempo para que as pessoas levassem eles também a sério, né? Então nessa cena americana e o quanto essa persistência, a criatividade e a influência do Paul foi importante, né, nesse momento, né, pelo menos para ela, né? Então, ela fala dessa relação com muito carinho, né? E em 1950, então, o livro é publicado, e em 51, o Instituto, né, de Gestalt de Nova York vai ser fundado e Laura presidente, né? Presidente dali para o resto da vida, né? Ela foi presidente do Instituto, né? Pessoas desse instituto que conviveram com ela falam isso, né? Falam que alguns chamam ela de rainha, né? Falam que ela reinava ali na diretoria, mas sempre muito mais silenciosa, muito mais observadora, né? Mas também quando falava, todo mundo escutava, né? Então, ela traz um traço que eu acho que também, né, uma das pessoas que transitou ali na cena e que conheceu o Fritz, que conheceu ela, traz assim que o Fritz tinha a coisa, né, a questão do peregrinar, do sair, do ir para um novo, né, teve o papel forte na divulgação da abordagem, mas a Laura, ela estava ali no compromisso do dia a dia, né? Diz que a Laura ela ia ali no fazer diário, né? Tanto que os estilos deles vão ser, né, muito diferentes nesse sentido, né? Então,
é um traço que a Laura traz, ela traz até num dos textos dela, ela fala sobre compromisso, né? E ela traz a cena, a imagem de um filme, né? A Mulher das Dunas, né? Um filme japonês, onde ela faz uma metáfora, né? Nesse filme, tem um homem que né, estava um estrangeiro que em terras desconhecidas, de repente, né, vê, espia, né, uma mulher nas dunas e essa, né, numa uma civilização que vivia num lugar alto, assim. Então ele sobe, né, e ele vai conhecer essa mulher e fica com essa mulher, porque essa mulher quer que ele fique com ela, e aí as escadas que davam acesso, né, pelas quais ele subiu, elas são retiradas, né? E aí ele fica meio que preso ali naquela situação, né? E sem saber muito bem o que fazer, ele fica e a partir dali ele também vai explorar as possibilidades que ele tenha na nova situação, né? E é quando, inclusive, ele constitui uma vida com essa mulher engravida e depois as escadas são colocadas novamente e o homem, né, que pode escolher agora descer, ficar, né? Ele já não tem mais aquela, né, aquela vida, já não está mais refém daquela condição. E Laura faz esse paralelo com a ideia de compromisso, compromisso enquanto uma condição, as nossas, né, aceitar essa condição que a vida te traz e a partir dali explorar as possibilidades, de vez de você se sentir refém dessa condição, mas você ficar nas possibilidades que você tem a partir dali para ampliar elas, né? Para que você se amplie, para que você explore. Então, ela traz quantas vezes na vida dela ela não se sentiu assim, né? Ela fala desde o casamento, a maternidade, ou viver na África do Sul, todas situações e condições, né? Que é isso, ela dentro dessa condição que é que daqui eu penso e tiro de possibilidade, eu crio, né? Então, esse era um traço da Laura, ela sempre muito comprometida, né? Na missão da própria Gestalt terapia, no passo a passo, no dia a dia, né? E, e assim ela segue, né? Nos anos 70, nos anos 80, né? Laura vai oferecer workshop até mais do que os seus 80 anos, ela fala, né? Ela tem no diário dela, ela começa a fazer poemas, escrever sobre o envelhecer, né? Que eu acho muito bonito. Ela tem um poema dela que diz assim: no vasto desperdício de colinas cheias e vales caídos, eu estou encalhada em um sofá deserto. Uma lâmpada impiedosa ilumina as protuberâncias da meia-idade, no anteparo mal-humorado da minha cara de trabalho desgastada. Meu corpo, meu navio, dançarino sobre as profundezas, conquistador de continentes. Ó, meu Mayflower! Ó, minha peregrinação apaixonada! Um cargueiro cansado chegou ao impasse final. Não haverá outra maré. Vamos salvar as peças. Né, Laura? É, é, é muito interessante. Depois que ela escreve esse poema, ela fala o quanto ela fica envergonhada de se ver naquelas palavras. Né? Ela fala do se dar conta daquilo que estava sendo evitado, do envelhecer, né? De que não se fala da mulher velha, né? Que existem até poetas homens falando da sua velhice, mas não mulheres, né? Então, é algo, a mulher envelhecida, diz ela, parece ser algo não descritível, não nomeável, não falado, né? Um pouco depois disso, ela vai da escrita, né, desse poema, ela sofre um derrame, né?
que a fragiliza muito, né? Ela se recupera, mas ela fica muito fragilizada. A Laura, ela tinha um contato com o corpo dela, né? Um conhecimento muito, muito íntimo. E esse processo do envelhecer, né? Foi algo vivido, algo estranhado, mas algo que foi sendo também descoberto, né? Algo também que foi sendo explorado por ela na própria escrita dela, né? Ela diz assim: agora eu sei para o que eu estava me preparando. Eu estava pronta para estourar um vaso sanguíneo. Eu ainda não posso acreditar que essa sou eu, tendo tendo que acreditei ter um infarto. Ao que parece, foi uma evidência drástica e repentina de pressão alta, causada provavelmente pelo início da menopausa, mas mais a ressaca de uma gripe. Estou sob forte medicação, hormônios, pílulas para dormir, raízes de cobra. E eu me sinto, em parte, muito melhor. E por momentos ainda muito doente e miserável. A percepção de que não sou jovem e não mais completamente saudável é um choque, né? E assim ela vai nesse processo de envelhecimento. Ela e Fritz, né, se separam ainda, né, em 1957, uma relação que ela diz que em certa medida era fácil no início, mas depois se tornou muito difícil. Ela se sentiu até desnecessária para ele, né? E ela diz isso, né? O que começou como um caso de amor apaixonante e continuou por anos como uma correspondência mútua de ligação íntima, emocional, cultural e intelectual, foi depois transformada em uma parceria cooperativa no nível profissional e familiar, para chegar a um relacionamento caracterizado por fases alternadas de indelicadezas, desgostos, reaproximações e estranhamentos, né? Quando quando eu entro em contato, né, com a leitura dela falando do relacionamento e também outras pessoas que conheceram os dois, né, essas palavras acho que ficam mais vívidas, né, porque se fala e a gente vai chegar nessa parte dos estranhamentos, das indelicadezas, mas também fala de uma admiração mútua entre os dois, né, de muita apreciação, né? Disse que quando o Fritz estava perto do leito de morte, Laura estava dando um workshop em São Francisco e de repente o telefone toca, ela foi chamada, atende e ela vai imediatamente, era Fritz, né? Comunicando que estava no hospital e ela fica com ele, né? No seu leito de morte, né? Então era uma relação, acho que quando ela fala, a partir de 1927 fomos íntimos até o fim da vida, né? Eu acho que traz isso, né? Que na entrada da casa dela sempre tinha uma foto do Fritz lá, né? O Fritz chegava, teve o aniversário dele e ela não foi, né? Mas mandou um suéter, assim, uma camisa para ele. E ele sai mostrando para todo mundo: olha o que a Laura me deu, olha o que a Laura me deu. Então, né? Tinham as suas divergências, acho que teóricas e práticas até a respeito da gestalterapia, né? Mas também muita apreciação, muita admiração e muito, muito amor, né? A Laura, ela vai ficando muito doente, né? No processo de envelhecimento dela e vem a falecer em 1990, né? E aí tem uma nota no jornal que diz assim: Laura nasceu Lori Posner, em 15 de agosto de 1905, em Pforzheim, Alemanha. Quase um mês antes dos seus 85 anos, depois de ter vivido em 3 continentes, ela morreu
em 13 de julho de 1990, na cidade do seu nascimento. Deste ponto de vista, a notável mulher que fundou a Gestalt terapia com Fritz Perls e Paul Goodman chegou ao fim, um círculo completo, né? Então, eu fico, antes de entrar no próximo ponto, porque eu acho que eu quero falar um pouquinho sobre o estilo de Laura, né? E ouvir também como é que tudo isso foi chegando para vocês. Eu me dá vontade de tomar um tempo para, né, admirar a vida dessa mulher, né? E, e o próximo ponto que eu coloco aqui, que é falar sobre esse estilo da Laura, né? Porque eu acho que quando eu comecei a estudar Laura, né, me debruçar e buscar por ela, eu acho que eu ficava muito no... Gente, por que que a gente não vai mais atrás dela? Eu acho que eu ficava muito nisso, assim, né? O que que acontece, né? O que que essa mulher... na medida que eu vou entrando em contato e vejo a relevância dela, a importância dela na nossa história, na história da Gestalt, que todos aqui, né, que a gente faz parte, né, eu ficava, o que que acontece, né, que ela foi apagada, né, ou pouco vista, ou para esse fundo. E é interessante, porque eu acho que as pessoas que falam da Laura falam dela nesse lugar, né? Um lugar tímido, o segundo lugar que ela aprendeu com o pai dela, né? Um lugar mais do bastidor, né? Falam, tem um antigo paciente dela, eu participava dos grupos com ela, que falava assim, a Laura não gostava de grandes abraços, né, fortes abraços e muitos aplausos, né, ela também era mais tímida, né, eu fico pensando, nossa, o que que leva, né, ela para... e eu fico pensando se essa forma de ser é o que acaba deixando ela nesse outro, né, nesse outro lugar, esse lugar não visto, assim, ou pouco visto, né, por nós, né? Mas Laura, ela é interessante porque a forma de trabalhar dela, para mim, é transgressor de um jeito muito gestáltico. Em que sentido, né? Eu vou chegar nisso. Ela vem de uma forma, né? E ela é descrita isso. Nossa, a Laura era sempre muito presente. As pessoas falam muito do olhar dela, né? Diz que ela, nossa, ela tinha um olhar, uma presença, né? E ela estava com você e ela ia passinho a passinho, né? A partir do que estava mais emergente, né? E chegava lá dando todo um suporte, né? Esse é um conceito que a Laura trabalha muito, né? Que é o suporte no processo de quem está trabalhando, né? De quem está ali fazendo o trabalho. Que é muito diferente do que na época ali, né? Ficou conhecida a Gestalt, né? Porque a Gestalt passou a ser divulgada e ter como referência Fritz, que era, né, o cara expansivo do teatro, do palco, né, que era provocador, né? E a Laura tinha algumas críticas a esse jeito, né? Ela dizia, olha, acho que isso não funciona para todo mundo, né? Talvez as resistências não sejam, né? Ela falava muito mais de um contato, de um conhecer e um contato com a resistência, e não necessariamente quebrar as resistências. Então, né? Não necessariamente a frustração vai ser o único caminho ou o melhor caminho, né? E, e aí ela traz uma crítica, né? Ela diz assim, né?
Você pode trabalhar desse jeito, e aí desse jeito ela está se referindo à forma do Fritz, como o Fritz ficou conhecido o trabalho, né, nos workshops, né, naquele formato, né, com pessoas relativamente saudáveis. Mas você não pode trabalhar com o método da cadeira vazia com pessoas realmente muito adoecidas. Ele, Fritz, parou de tratar as pessoas. Nos workshops, ele estava trabalhando com pessoas que eram profissionais. A maioria profissionais avançados, que já tinham consultório por vários anos, ou já tinham seu próprio terapeuta e analista. Ele simplesmente pulava as pessoas quando sentia que elas não eram seguras. Fritz era um provocador, mas não um nutridor. Fritz tinha ideias e intuições maravilhosas, mas nenhuma paciência, né? Então ela questiona, né? E eu acho para mim ficou um pouco assim olhar realmente o bastidor daquela situação, porque eu acho que assim chega os livros, né? Os livros dos workshops, né? Dos trabalhos que o Fritz faz, os vídeos, eles chegam para a gente aqui, né? Então Laura não chegou, né? Então assim até para encontrar Laura é isso, você precisa traduzir, você precisa ir atrás, né? Então não teve esse contraponto. A minha sensação na medida que eu vou conhecendo ela é quase como se eu tivesse ampliando a história, sabe? Sabe quando você, nossa, vai vendo de outras perspectivas, assim, e a imagem vai ficando um pouco mais completa, né? Então, eu achei muito interessante, né? Muito interessante porque eu lembro de um grupo de estudo que eu tinha com colegas, assim, e a gente estava falando exatamente de um workshop dele, dos sonhos, porque um cliente dela tinha levado o sonho, e aí ela, né, e a gente naquela coisa, e ela, ai meu Deus, se eu fosse Fritz, como é que eu faria, né, aquela coisa, e a gente, olha, né, a gente não é Fritz, né, e saber que no final, muito daquilo, olha, é isso, a gente, ali tô lidando com pessoas que já têm um repertório, né? E muitas vezes no nosso consultório, as pessoas que chegam para a gente não têm, a gente vai criando um repertório, né? A coisa vai se, é um passo a passo, é uma coisa muito mais, né? Muito mais lenta até, né? Tem a Termina aqui falando da paciência, e eu ouvi uma história da Laura que diz assim, eu achei o máximo. Meu Deus do céu, eu não teria isso, assim, mas achei o máximo. Diz que chega um paciente, né, e chega silencioso, Laura também calada, e aí o paciente chega, ele fica na porta do consultório, não fala nada. Fica ali, passa o tempo da sessão, fala nada, Laura também não fala nada, ele vai embora. Aí chega na segunda sessão, né? Só chega, entrou na sala, dessa vez ele senta, consegue sentar, não fala nada. Laura também fica calada. Né? Sessão passa, a pessoa vai embora. Que chega a terceira sessão, a pessoa chega, senta, passa um tempo, e ela fala, obrigado por esperar. Né? Então, não sei se essa história real aconteceu, mas para mim me soa como uma grande metáfora da paciência que a Laura tinha no tô junto, te dou suporte, quando você estiver preparado, a gente vai, né? Muitas das pessoas que estudaram, que tiveram contato com ela, fala desse suporte, dessa paciência e da sutileza, né? Diz que era muito sutil o contato dela, né? Tem alguns relatos assim de grupos que eu fiquei apaixonada, assim, fiquei muito encantada, né? Que
um dos participantes perdeu o cachorro dele, que acompanhou ele a vida adulta dele toda, né, faleceu. E ele está muito mexido, né, com a perda do companheiro, né, dele ali. E ele leva essa questão para o grupo e chora, né, entra em contato e chora. E Laura levanta de onde ela está, senta do lado dele e segura a mão dele, o restante do grupo, né? Às vezes é isso, né? Então, muito sutil. E ela fala, quando ela fala do trabalho dela, ela fala: eu trabalho muito diferente de todos os outros gestalt terapeutas. Eles estão acostumados a assistir Fritz nos filmes ou na vida real, pessoas que o imitam e fazem gestalt terapia e acham que cadeira vazia e cadeira quente é tudo que existe. Eles sempre querem ver algo dramático e emocionante. No começo, podem ficar entediados comigo, mas depois ficam muito surpresos que eu, de alguma forma, com paciência e trabalhando com pequenos passos, no óbvio e no mínimo, eu consiga algo que parece ter um alcance muito mais profundo. E porque é um passo de cada vez, e eu faço vários pequenos passos com a mesma pessoa, parece levar muito mais longe. Não é a grande experiência de choque e surpresa imediata, mas é a experiência real de crescimento, né? Eu gosto dessa fala, porque eu acho que ela representa muito um nome que eu encontrei quando eu estava estudando Laura, né? Que dizia assim, né? O estilo unsensational de Laura, né? E aí eu digo assim, gente, será que eu estou entendendo isso certo? Unsensational. Eu fui no dicionário, eu fui em outro, né? Traduzindo não sensacional. E aí eu falei assim, gente, um estilo não ficou conhecida pelo estilo não sensacional. E aí eu fiquei refletindo nisso, né? Eu falei, não, acho interessante, né? Porque não sensacional do não sensacionalismo, né? A princípio fiquei pensando da coisa, pensando exatamente na coisa sensacionalista do choque, do drama, né? Disso que vem impactar, né? Dessa forma. E realmente ela vai para um outro caminho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, mas isso é sensacional, né? Eu fiquei aqui na minha cabeça, mas, gente, isso é muito sensacional. É muito sensacional pensar que numa época ou nesse momento em que isso ainda estava se entendendo, né? E se tendo algumas referências de gestalt terapeutas e tudo mais, ela já trazer a ideia de que, assim, olha, se a gente ficar preso a essa forma dessa pessoa, acaba a gestalt, né? É uma gestalt fixa, né? Existe tantos estilos quanto gestalt terapeutas existirem, né? Junto com os seus clientes, vão encontrar nessa relação cada qual o seu caminho, a sua forma, né? E com isso ela dá uma permissão de você poder descobrir o seu estilo, né? Não tem um estilo, né? Tem o seu estilo, né? E é nesse sentido que eu digo, nossa, como isso é transgressor, né? Como isso é ser quem você é, né? E isso é muito transgressor. Isso, agora falando, lembrei de uma história que eu ouvi numa peça, né? Uma peça, quem estiver em São Paulo, também não sei se ainda está em cartaz, mas hora vem, hora vai. É uma peça chamada Alma e Moral.
ela é né, baseada no texto do Newton Bonder, né? E tem um conto nessa peça que, assim, para mim ele é fantástico, né? Diz que tinha um rabino, o Rabino Súcia, e ele, já velho, final da vida, anda um tanto inquieto. E aí, de repente, o discípulo chega para ele e diga, mestre, o que está acontecendo, né? E aí o rabino diz, eu tô com medo, tô com medo do tribunal celeste. O discípulo fica assim, indignado, né? Como assim? Né? Você, mestre, que um exemplo de vida. Imagina, se você tem medo, imagine nós, né? Isso se diz assim, eu não tenho medo que me perguntem por que que eu não fui mais como Moisés, que deixou um vasto legado, né? Não tenho medo disso, não. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não fui como Moisés porque não sou Moisés. E aí ele disse, eu também não tenho medo de que me perguntem por que que você não foi mais como Maimônides, né? Que deixou uma obra lindíssima para toda a humanidade. Eu posso responder, eu não fui como Maimônides, porque não sou Maimônides, né? Meu medo é que me perguntem, Súcia, por que não foste Súcia? E esse é um conto que me emociona, né? Porque porque acho que quando disse lá no início, né, que eu era uma buscadora, eu acho que é isso, né, que a gente vai buscando. É um tanto a gente, né, nas nossas referências, né? E eu acho que Laura, ela ela traz isso, né, para Gestalt, né? Ela diz, olha, eu uso o corpo. Eu uso o corpo porque eu danço a vida toda e é o corpo que para mim fala. Eu uso da música. Eu uso da música porque estudei piano e o piano para mim e a música me toca, né? Eu uso a literatura. A literatura para mim, né? Sempre falou do humano muito antes de qualquer ciência, né? E você, né? O que que você, em que você se suporta, né? Porque a gente oferece suporte para o outro a partir também dos nossos suportes, né? E ela me faz refletir muito, né? Sobre mim, né? Sobre o meu estilo. Eu acho que no final deixo essa Laura deixa também, né? Essa provocação, né? De qual é a minha forma, o meu estilo de ser gestalt terapeuta, né? E que isso é permitido, seja isso, né? Acho que é inspirador, né? Para mim foi, né? Então, trago trago um pouquinho, né? Tô vendo que a gente tem aí 30 minutos ainda, mas queria muito ouvir vocês. Para mim, isso aqui é um experimento, é um estudo que eu estou dando vida hoje, dividindo hoje com vocês, então é um momento especial e queria também saber como é que chegou aí, né? Um pouquinho de situação. Eu queria, Tatiana, te agradecer de você ter compartilhado a tua busca aqui com a gente. E é uma busca muito bonita,
né? Porque eu não sei, eu não pude estar o tempo inteiro, porque me chamaram no telefone, era uma urgência, uma emergência, eu tive que ir lá ver. Mas depois eu vou assistir a parte que eu não ouvi, porque eu estava mesmo muito curiosa do que você ia trazer da Laura. Uhum. E não sei, eu fiquei pensando muita coisa quando você falou, né? Uma das coisas é que a vida é trágica e bela, né? E que o Pearls traz, o casal traz um pouco de cada um para a Gestalt. E que se a Laura não foi tão veiculada, e graças a pessoas como você, ela pode ser difundida, eu acho que tem muito dela na gestalterapia, muito. Por quê? Porque ela discutia com o grupo dos sete, na hora em que eles estavam pensando a teoria, tem muito da presença dela, até o próprio nome da Gestalt veio dela, de alguma maneira, Uhum. Sim. e também porque eu acho que o que ficou muito bonito para mim foi o quanto você chamou atenção para o ser autêntico, né? Como ela foi uma pessoa autêntica, de acordo a cultura, com a vida dela. A cultura era aquela, pode ter sido para proteger, mas a cultura era aquela. Até a cultura que eu fui criada foi uma cultura da mulher dar suporte para o homem. E ela fez isso com maestria. E o que eu acho interessante é que quem trouxe a Gestalt para o Brasil foi muito a Thérèse Stellingen, que eu Ah. conhecia a Thérèse. E a Thérèse, ela tinha uma admiração incrível pela Laura. E, inclusive, uma das coisas que ela fala no livro dela, Gestalt Sistemas, é que ela se encantou pela gestalterapia pela permissão de ser, pela permissão de experimentar, pela permissão, que é o que você traz da Laura, que eu acho muito bonito também, e do próprio Pearls, mas da Laura. E a Therese enfatizava muito a questão do suporte do risco. Para mim, aquilo ficou muito marcado, porque eu acho uma complementariedade maravilhosa, né? Quanto mais suporte você tem, mais você pode arriscar. Sim. Então, não sei, só queria te dar esse feedback, foi muito lindo a parte que eu vi, gostei demais e fiquei pensando todas essas coisas. Ai, que gostoso, né? Obrigada, né? Concordo com você, né? Que com certeza, acho que o suporte, né, que dá esse contato e que tem essa complementariedade. E é gostoso também ouvir, né, sobre outros personagens dessa história, né, e como as coisas vão se dando. Eu tenho uma série daquele canal Humans of Gestalt, né, que é isso, são várias pessoas que conheceram a Laura e lançaram o Remembering Laura, né? Então, muitas das histórias e coisas que eu fui pescando, que eu fui lembrando aqui vieram também deles, né? E eu acho que como é rico, né? Porque a gente vai tecendo, né? Eu tenho a sensação que a gente está tecendo algo assim. Obrigada, Miriam. Obrigada a você. Tatiana, também quero te dar os parabéns. Acho que um trabalho assim de muita sensibilidade da sua parte, né? Muito estudo. Para mim chega de uma forma muito gostosa, de uma forma muito bonita. E me vem uma necessidade assim de nós todos honrarmos mais a Laura, sabe? E gostaria muito, não sei se você já está fazendo isso, gostaria muito que você escrevesse.
Tô muito do que estou escrevendo, né? Muito do que, né, já foi um compilado do que eu trouxe, assim, de coisas que eu fui organizando num texto. Então, sim, né, tenho a intenção de tal, né, de publicar isso, né? Acho que seria bem legal para a comunidade gestáltica, né? E fica E, aqui o primeiro convite para publicar na revista, na Sampa, uma Ah, parte, nem que seja a introdução. Desculpa que eu te tá. interrompi. legal. Obrigada, Mas Ellen. parabéns, parabéns. Muito obrigada, né? Eu ia falando, eu ia te vendo, Ellen, e eu tipo sentia, né, a tua você indo aí, anotando, participando, balançando a cabeça, foi gostoso também essa interação. Tá, deixa eu pegar um pouquinho a palavra. Poxa, eu fico super feliz e orgulhoso de ter um representante da nossa comunidade gestáltica indo tão a fundo em alguém tão importante como a Laura. Tantas vezes, assim, ela sempre presente, mas não dita, né? Não falada, Laura, mas ela está aqui em tudo que é nosso, né? Ela está em tudo que é nosso. Então, assim, e quando você fala é muito bonito, porque para mim, Laura é teoria, Laura é prática, Laura é sentimento, mas Laura é pura poesia. E eu acho que você trouxe como pura poesia, e isso foi muito encantador de ver você falar. Eu acho que você trouxe a poesia da Laura, mais do que tudo que ela sabe, essa poesia que tá sempre, parece que é uma música que está sendo cantada quando você ouve falar de Laura, e quando você traz parece que você revive aquela música. Então, eu fiquei muito encantado de ver você falando de Laura, assim, bastante encantado. Ela traz algo muito importante, você fala aí, né? É quando ela pega o Pius e alfineta o Pius, né? E alfineta para poder fazer a coisa crescer, né? Para poder destruir nada, né? E ela diz: olha só, esse bagunça toda que você faz, esse teatrão tudo que você faz aí, ele nem sempre vai funcionar de uma forma efetiva. E de repente ela traz a sutileza, traz a nuance, que eu acho que é o que hoje faz com que muitos de nós, terapeutas, né, que vamos fazer nossos trabalhos, vamos fazer nossos experimentos, tenha todo esse cuidado de saber qual é o tamanho do experimento para cada pessoa, aonde não deve chegar nada disso, onde pode chegar, e assim, mas por que a gente está filtrando todo esse movimento teatral do Pius? Está filtrando porque tem uma mulher como Laura que diz, olha, calma, calma. Então é muito É isso bonita a aí. tua fala, acho que super empolgante, assim, parabéns, parabéns. Obrigada. Ai, obrigada. Fico contente, né? Que bom. Acho que a gente vai, né? Como eu falei, assim, às vezes a gente está estudando, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, a gente vai fazendo uma coisa tão sozinho e aí você pensa, gente, como é que será que isso vai chegar? Será que as pessoas, como será que isso vai reverberar? Será que outras pessoas também vão se tocar com isso? A gente fica eu fico, né, um pouco, tava nisso, né? Então, poder trocar e poder ouvir de vocês e sentir, olha, é isso, é importante, é relevante, é profundo, né, é bom, é muito bom. Obrigada. Oi, vocês me ouvem? Tainara. Sim, sim, Primeiro, Tainara. queria pedir desculpa pela câmera fechada, mas estou com um problema na minha câmera essa semana, então não estou conseguindo participar com a câmera aberta. Queria muito te agradecer pela sua fala, é muito gostoso te ouvir falar. Não só pela paixão que você transborda, mas esse sotaque leve, essa forma gostosa de envolvendo a história, é muito bom te ouvir falar. Ai, E obrigada. fiquei aqui curiosa de saber mais sobre o seu estilo de fazer gestalt terapia e como a Laura influencia nesse seu estilo de trabalhar. Ah, legal. O meu estilo, né, de fazer Gestalt, eu eu me percebo uma pessoa muito dialógica, muito de muita troca, estou muito na relação. Eu me percebo também trazendo, né? Você trouxe o sotaque, a coisa, e eu acho que eu trago referências assim
culturais, histórias, eu adoro. Então, a gente está aqui, né, falando da contação, adoro contar história, e as histórias me invadem muitas vezes, né, no processo, né, então faço uso de histórias. Eu utilizo também, eu sempre digo isso, é sempre um convite, né, os experimentos, mas eu utilizo de recursos plásticos, é uma coisa também, imagens, são coisas que sempre tiveram assim presente na minha vida, e hoje eu gosto de utilizar de imagens, faço trabalho com colagem, é outra coisa que eu uso no processo junto. Então, eu gosto, eu tô ali com a pessoa, eu sinto que vou muito junto com ela, assim, né? E vou sentindo dessa abertura, da gente ir construindo junto, né? Dessa disponibilidade, assim. A Laura, quando você pergunta como ela, né? Isso, e eu sinto que eu não entrei na parte teórica da Laura, né? Eu acho que isso a gente deixa para um outro momento. Mas ver a Laura, a perspectiva da Laura também, da teoria, essa questão do conceito de suporte, para mim foi muito importante, tanto no meu processo pessoal como no meu trabalho, né? Eu acho que eu nunca tinha lido um autor, depois eu fui atrás de outros, né, que vão expandindo esse conceito para entender ele, e a relevância dele, a importância dele, né, no nosso trabalho. Então, ela me traz um, uma coisa nesse sentido, além dessa permissão, desse convite para pensar o meu estilo, né? Ela me traz essa. É quase como se a Gestalt ficasse mais consistente. Eu acho que, sabe, ela traz uma consistência, assim, trouxe para mim uma consistência, né? Muito muito importante, né? Embora fosse um conceito que eu passei, eu falava disso, mas assim, eu acho que eu nunca tinha me debruçado, me mergulhado em suportes, tanto auto-suporte como hetero-suporte. O Gordon Wheeler, né, que é outro autor mais atual, mais contemporâneo, ele vai falar de suporte de campo, né? E isso para mim foi tipo, né, estourou assim a cabeça. Eu falei, gente, uma expansão da coisa, assim, né? A ideia. E a gente vê o quanto isso é importante no nosso trabalho, assim. E ficou muito mais, eu diria, no processo virtual. Para mim, isso também foi outro boom na minha cabeça, assim, né? Essa adaptação e como dar suporte, oferecer esse suporte, essa presença, né? Nesse novo formato também, né? Fiquei pensando muito sobre isso a partir do contato com ela, né? Então, eu te diria que é, é isso, né? Eu acho que, mas também acho que é uma coisa que a Laura diz, né? A gente tem os nossos estilos, a gente vem com os nossos suportes, mas a gente entra numa relação com cada pessoa, né? E cada pessoa desperta uma coisa diferente na gente, né? E vai se descobrindo no relacionamento, né? O que que vai emergir, se vai ser, vou usar isso, vou usar, não sei, né? Aquela pessoa que, que desperta, né? Então, espero ter conseguido responder. Com certeza, é incrível te ouvir falar. Inclusive, se você puder compartilhar indicações de textos, livros, enfim, que ajude a gente a se aproximar mais dessa teoria da Laura, acho que seria muito rico. Eu fiquei Uhum. muito interessada, fiquei muito provocada por tudo que você trouxe. Então, muito legal. Muito obrigada. Obrigada também. Sim, é,
Bom, eu falei de alguns textos, esses textos, e assim, os principais, eu acho que é também esse trabalho que eu estou tentando fazer, que é isso, do trazer para a nossa língua, né, a nossa cultura também, nesse sentido. Então, os principais textos ainda estão, acho que é isso, em inglês. Acredito que o Living at the Boundary tem em espanhol, mas não vamos ter em português. Isso da Laura, especificamente. Tem um texto muito legal da Mônica Alvim, que vai falar da questão estética, e ela traz a Laura, né, na dança, na coisa mais estética, né? As pessoas, quando falam da Laura, falam da questão estética, ela era muito graciosa, né? Muito. Então, eu fico só imaginando como ela era, e então tem esse texto da Mônica. Eu vi também um texto, um outro artigo do pessoal lá do norte, não sei se de Roraima, que também fizeram como um artigo fazendo um resumo do Living at the Boundary, né? Então, esse artigo eu ainda não li, sendo muito sincera, mas que existe, né? Que eu acho que vou ler e acho que a gente, né, buscar por ele, né? É bom, assim, é interessante para a gente ver o que está sendo escrito. Eu tenho uma sensação, toda vez que eu faço uma nova pesquisa sobre a Laura, que mais coisas estão surgindo. Eu acho que isso fala muito do nosso momento também histórico, né? Então, vamos continuar, né? Acho que tanto pesquisando, como acho que é isso, o convite para estar produzindo, né? Sim, a Miriam está com o livro ali. Exato. Obrigada, Tainara. E você falou da consistência, que eu achei muito interessante, porque em muitos momentos se falou que teve uma divisão, né? E eu acho que agora o momento é de procurar uma integração. E de que as pessoas mais influenciadas pela Laura ficaram na costa leste, e o Pearl foi para a costa oeste, Evelyn e tal. E todo o, o Wheeler, ele é de Cleveland, né? Que Uhum, foi o pessoal que mergulhou muito mesmo na teoria na costa leste. uhum, sim. Hum. Vamos, vamos integrar, né? Tanto lá como aqui, né? Nossa Gestalt também, né? Brasileira, que eu acho que é tão potente, né? Tão É, potente. é potente e busca essa integração, eu acho, aqui. A gente, Sim, né, busca essa integração. verdade. Alguém mais, gente, gostaria Eu? de. Ah, Ah, mas peraí, tem uma pessoa com a mão levantada ali. A, a Sandra levantou a mão. fala, Sandra. Eu, Saí. Leon, também. Você tá me ouvindo? É você, Leon, que vai falar? Não, Sandrinha, pode ir embora, vamos embora. Ah, Mete então, bronca aí. fazer um comentário. Eu quero agradecer, porque eu achei linda a forma. E, a forma que você trouxe essa comunicação, parece que você deu vida a ela, sabe? E foi um outro jeito de olhar para ela, sabe? E eu achei lindo, eu quase me chorei, porque quando você falou da separação e depois do encontro na morte, sabe? Onde o cuidado, o amor estava ali, né? Eles se separaram durante um tempo, né? A elaboração foi, né, você foi colocando momentos de vida dela e eu achei lindo, belíssimo isso, junto com a poesia, né? Que dá uma concretude, sabe, do
de como ela estava naquele momento se sentindo, né? Uhum. Dá uma dimensão muito que nos toca, pelo menos me tocou, sabe? Os corpos mortos, as mentes onde não tinha mais o recordar, o existir, tudo estava ali morto, né? E eu só quero te agradecer porque eu achei lindo, sabe? E no final de tudo, né, como a nossa professora Miriam diz, né, tem que juntar, né? Porque ela fez isso muito belíssimo, né, no final da vida, né? O amor, né? Acho que o amor nos toca, né, também. Sim. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, né? Concordo, né? Eu acho que na medida que eu vou, né, desse contato, vendo, ouvindo histórias, eu acho que, né, tem a separação, tem as críticas, tem tudo isso, né? Tem os estranhamentos que ela fala, as indelicadezas, mas tem também, né, admiração, apreciação, né, e amor, né? Um amor não falado, né? A Laura era uma mulher, é isso, que não expressava verbalmente, né? É dito isso. A Laura, ela expressava com a presença, né, com o olhar, que ela via melhor do que até escutava, né? Mas é um amor de gestos, né? Aquela cena da mostarda, da lama, daquela situação dos dois ali, tem algo sendo dito, né? Mas não falado, né? E ela diz isso, né? O nosso relacionamento foi marcado talvez por um sentimento não verbalizado, mas sempre presente, sempre íntimo, né? Legal, obrigada, Sandra. E Obrigada a eu você. também me junto ao coro aí de agradecimentos desse seu trabalho, dessa sua busca. Acho que hoje, mais do que um encontro com Laura, foi um encanto com ela, né? Fica para mim muito a paciência, a densidade, a consistência dela na relação com o paciente. Não lembro em que livro da Gestalt dizia que o Fritz tinha uma sensibilidade e chegava logo no ponto. E me parece que Laura não está tão preocupada com isso. Não que ela não se importe, mas ela está esperando o momento e o tempo do outro ali com ela, né? Até mesmo para não chegar em nenhum tipo de atropelo. Então, gosto de saber de Laura porque eu me identifico com o jeito dela, né? Então, acho isso muito bonito e acho bacana essa permissividade que ela traz também, essa provocação de que, não, gente, isso aqui sou eu, mas vocês são vocês, busquem o jeito de vocês também, né? E estou me inscrevendo hoje num curso de inglês porque eu quero ler estes livros. Obrigada, Li, né? A Laura tem outra história, vou contar outra história da Laura rapidinho. Que ela vai para Viena, né, dar um workshop, e tem uma amiga dela que, inclusive, é quem fez a edição, publicação desse livro, a Nancy, né, Nancy. E ela tá muito nervosa ali diz que ela estava meio inquieta, tudo na organização do grupo. E aí ela pergunta para a Nancy: onde é que você vai sentar? Onde é que você vai sentar? Sente aqui do meu lado, sente. E a Nancy senta do lado dela, né? E ela estava ali muito ansiosa, nervosa, e, e aquele sentar junto ali que acalmou, né? Eu não sei se a Nancy devia ou se foi uma reflexão minha, né? Mas o suporte da amiga ali, né? Do lado dela que deu aquela acalmada. E você hoje, né? Foi também meu suporte, né? Então, sou muito grata também. Obrigada por estar aqui. Nath, mais uma coisinha. Você vai falando, é muito encantador o tempo todo, é muito envolvente, né? Dá vontade de ficar escutando.
mais que relevante, eu fico pensando aqui, refletindo que é mais que relevante essa fala tua, esse trazer de Laura, ele é necessário, uma vontade de que a comunidade Gestalt como um todo pudesse escutar essas histórias, né? Pudesse entender o que é a contribuição dessa mulher para a Gestalt, né? Espero que você seja assim, você esteja em muitos lugares, congressos e que você realmente escreva algo, bastante material para ser lido, para demorar bastante de acabar de ler, para que a gente possa ter contato com isso e que as pessoas e os nossos alunos possam ter contato com esse material e que realmente ele chegue a todos os cantos, né? Material ainda não traduzido, material que ainda é escasso na nossa língua, mas não é escasso na sua cabeça, tá aí um monte de coisas lindas. Então, sim, dá isso pra gente. Dá não, que a gente é profissional. Vende isso pra gente, né? E é isso, né? Poxa, super tocante. Gratidão mais uma vez. Ai, obrigada. Não é só texto, não, Tatiana. Você tem que escrever um livro sobre isso, porque você tem muito material. Ai, obrigada. É isso mesmo. Você dá uma introduzida, chama, um convite, e aí. Ai, tô me sentindo, né? É bom, né? Que eu acho que eu saio abastecida, saio com mais gás, saio com mais vontade, né? Mais animada, né? Para isso, né? Vou sim dar mais voz a isso, né? Fazer fluir, né? E forma, né? Dar uma forma para isso. Estamos faltando 10 minutinhos. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Eu pensando só uma coisa, né, em autenticidade, quando você estava contando qual era o seu estilo, né, e que você falou da soul collage, é também uma coisa muito especial, muito específica sua. A Cláudia viu, adorou, né, o Sim. jeito, a delicadeza. Acho que talvez tenha muito da Laura até no jeito de lidar, né? Acho que não é. Eu acho que assim, né? Ela me atrai em muitos aspectos, assim, né? Eu acho que o jeito, tem a coisa da timidez, que falam que ela era um tanto tímida, né? E, e a sutileza, e sim, a coisa, a arte, né? É outra arte, mas é a arte, né? O Rodrigo trouxe isso, né? A Laura dizia, nossa, nós somos artistas, né? Fazer psicoterapia é fazer arte, né? A Laura dizia isso, né? Então tem sim, tem pontos de interseções assim que nos unem. Inclusive, eu acabei de colocar lá no grupo que você, Tati, vai dar um workshop, né? No dia 4/11. Eu colagem, então tá o convite, tá bom? Para todos aí que quiser participar. E não conhece o trabalho, vai conhecer, eu já vi os trabalhos dela e é extremamente belíssimo e tocante. É isso aí. É isso aí. Isso, gente. Eu quero agradecer. Alguém mais quer falar? Quer falar, Miriam? Não, só queria te agradecer mesmo, muito, mas agradeço. Eu que agradeço, né? Agradeço demais, né? Agradeci no início, mas vou agradecer, né? Você não estava. Agradeço muito ao Instituto sempre pelo convite, né? Pela parceria, né? Tá sempre de portas abertas, né? Eu me sinto muito acolhida. Adoro estar entre vocês, adoro estar na casinha amarela. Eu Foi minha primeira referência aqui em São Paulo de endereço, foi o Instituto, né? Então, eu sou muito grata. E grata a todos aqui, né, pela presença, por ter chegado, por ter ouvido, né, por ter participado,
né? Como, né, cada um do seu jeito, também da sua forma. Muito, muito, muito obrigada. A gente que agradece, viu, Tati? E obrigada a todos, viu, pela presença. É isso que eu ia dizer. Obrigada a todos pela presença, porque traz um contato mais próximo, acho que mais íntimo, como o que você falou da Laura, né? Uhum. Até, né? Então, foi muito gostoso estar com vocês aqui, o tempo que eu pude estar. Uhum. É isso, gente. Nos Uhum. despedimos? Nos despedimos? Então nos despedimos. É Beijos. diferente de despedir na tela, né? Só aproveitando, sexta-feira tem o Rodrigo com a gente de manhã, tá? Quem É quiser, nóis. fica o convite. Muito bom.